Então vamos lá? Bom, essa é uma das aulas mais interessantes que eu já trouxe aqui para vocês. Eu deixei ela para falar depois de muito tempo, por quê, né? Porque quando a gente vê esse tipo de nome, estratégia para render 200%, né, em ações, a gente já fica com o pé atrás porque parece que isso é improvável, até impossível. É muito bacana quando a gente olha para a carteira e vê ali 120%, 200% ou até 800% de rentabilidade aqui, como a gente pode ver no caso de uma ação, a Raia Drogasil, 840,48%, né, de ganho aí. Foi um investimento longo, a gente acaba observando aqui que foi um investimento de 2011 a 2022 que o indivíduo teve que fazer ali para ficar, né, com essa rentabilidade nesse nível. Será que é possível acertar esse tipo de empresa? Como é que a gente poderia fazer isso? É isso que a gente vai tentar desbravar aqui hoje. Todo mundo, né, quer acertar ali. Qual que é o segredo que a gente pode ter? Existe um segredo de fato para a gente atingir esses resultados de fato extraordinários, né? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você todos esses pilares para que você consiga talvez replicar isso aqui com seus investimentos algum dia na sua vida. Primeira coisa, o investidor sardinha raiz mesmo, né? Ele que já conhece o canal, ele já deixa o like dele antes mesmo do vídeo começar, porque ele sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não é um sardinha raiz, o que eu vou te pedir é não deixa o like ainda, porque a gente precisa merecer esse like. Então, se o vídeo valer a pena, se aquilo realmente mudou a forma como você vê as ações de algum jeito, aí sim eu quero o seu like. Se não, não precisa, em outra vez a gente tem. O primeiro tópico é segurança em primeiro lugar. Quando a gente pensa numa estratégia de um investidor que atingiu resultados extraordinários, nós sempre imaginamos ali que de alguma forma eles tomaram riscos também extraordinários, né? Afinal, quanto mais risco a gente corre, maior os ganhos. Uma pessoa que investiu no Bitcoin lá quando ele valia centavos, ela teve uma grande janela de oportunidade ali, de lucro. Por quê? Porque naquele primeiro momento aquilo não valia absolutamente nada. Só que você investisse $1.000 aquilo ali, você sabia naturalmente que aquilo poderia virar pó, a qualquer momento poderia virar nada. Mas quando a gente vem para os grandes investidores que se deram bem de fato, e aqui a gente não vai pegar a exceção, porque a exceção é exemplo do burro, a gente precisa realmente enxergar caras que tiveram uma estratégia e repetiram essa estratégia várias vezes. Então não basta acertar aquela ação que se valorizou, você precisa acertar várias ali que se valorizaram, acertar vários períodos que se valorizaram para que isso seja replicável. É claro que todo mundo pode dar sorte, mas como é que você vai dar a sorte de ganhar na Mega Sena? Isso não existe, né? Um cara vender uma estratégia para você de ganhar na Mega Sena. Tem gente que vende, só que é mentira. Então, quando a gente olha para o Peter Lynch, por exemplo, ele atingiu um retorno médio de 29,2% ao ano durante 13 anos. É bem diferente dessas rentabilidades malucas, né? Eu sei que você olha e fala, caramba, 29,2%, isso é brincadeira. Se eu tinha R$1.000 ali, então eu ganharia, né, R$290. Não ia mudar minha vida em nada. Agora, se você investisse R$1.000 durante 30 anos, todos os meses, com esse retorno médio de 29,2% ao ano, quanto você acha que você teria lá no final dos 30 anos? Você teria R$103.695,01. É bizarro, né? Foi assim que durante o período de 1977 a 1990, o fundo Magellan foi considerado um dos melhores do mundo. Ele obteve um retorno aí melhor que 99,5% de todos os fundos, né? E aí quando a gente vai olhar aqui para a carteira do Peter Lynch, será que ele tinha? Será que ele tinha uma grande carteira arrojada? Será que ele é um desses caras que comprava empresas ali perto da falência e vendia? Como é que era a estratégia do Peter Lynch? Que é isso que a gente precisa investigar aqui para a gente entender esse que é um dos grandes gênios. A gente já falou de outros gênios aqui dos investimentos, a gente já aprendeu alguma coisa com eles. O que a gente consegue aprender com Peter Lynch, né? Então, o fundo do Peter Lynch ali, ao contrário do que você pode imaginar, tinha mais de 1.400 ações em dado momento. É um nível de diversificação tão absurdo que para alguns especialistas eles diriam que, na verdade, nesse nível de diversificação não faz mais nenhum sentido, né? Porque é tão diversificado que mesmo que uma empresa performe muito bem ou que outra empresa performe muito mal ali dentro daquilo, a gente não vai ter uma grande mudança. Diversificação exige, né, para algumas pessoas um certo nível de concentração ali, senão elas chamam de pulverização. Só que o Peter Lynch ele mostra que nada disso faz sentido, né, se você observa o fundo dele. Por quê? Porque existe uma diferença na quantidade que o Peter Lynch alocava nessas empresas. Então, por mais que esteja extremamente pulverizado ali, existe uma concentração diferente com base na gestão de risco. Então, por mais que uma empresa quebre ali, você fale que o impacto seria nulo, se ela der certo, não seria exatamente nulo, porque uma boa empresa pode multiplicar ali o percentual dela por muitas vezes. E é aqui que a gente faz um combinado das estratégias. Então,
a gente vai procurar não mais acertar o cu da mosca ali, né? Eu falo isso aqui, as pessoas riem, dão risada, mas é verdade, quando você fica tentando acertar o cu da mosca, você tem chance de errar. O que a gente vai fazer é uma estratégia massificada. Agora, você deve estar se perguntando, como é que a gente vai combinar essas estratégias, né? Se o pilar é segurança aqui, significa então que eu vou procurar investir nas empresas mais estabelecidas, vou procurar aquele tanto de empresa estabelecida ali no mundo todo, no Brasil e no planeta todo, e vou investir especificamente nelas. Pronto, acertei. Então, uma boa análise de risco, na verdade, ao contrário do que você está pensando, vai inclusive te ajudar a tirar o maior proveito do risco e a correr riscos. A gente não deve evitar o risco, né? O que é a tendência dos investidores, então? Você vê que seu cérebro te leva imediatamente para tentar criar uma estratégia onde você invista nas empresas mais seguras do mundo, em grande quantidade, e você vai acertar ali, vai ter grandes acertos. A tendência geral dos investidores é essa. Então, é uma estratégia 880. Ou eu sou aquele cara que eu sou loucão, saio comprando Magalu, via varejo, sei que lá, tudo que subir, e eu fico esperando, contando com alegria, invisto em criptomoedas ali, tipo Shiba Inu, ou eu venho aqui para um lugar 100% seguro, né? Então eu vou sem risco nenhum, vou investir somente nas empresas mais consolidadas do mundo. Isso porque te ensinaram que ser arrojado, ser conservador, tem alguma coisa a ver necessariamente com a sua personalidade. Então, em partes, a gente poderia até dizer que sim, tem um pouco a ver com a sua personalidade. E aí eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer o que você deve fazer de fato, ainda que você tenha uma personalidade talvez mais arrojada ou mais conservadora. Imagina o seguinte, a estratégia é mais ou menos como um prato de comida. Imagina que você vai fazer um prato de comida aqui e aquele prato de comida ele não foi temperado. Você vai escolher quantos sachês de sal você quer ali. Mesmo que você goste muito de sal, imagina, tem eu que sou um cara, eu até gosto de uma comida mais salgada, mas imagina que eu gosto muito de sal ali, um pacotinho daquele pra mim, cara, é excessivo já na quantidade de sal ali. E deve ter cara que deve falar assim, putz, cara, 2 pacotinhos desse pra mim tá bom. Deve ter cara que deve falar 3 pacotinhos desse. Mas chega algum momento onde pode ter mais sal do que comida no prato? Então pode ter que alguém que coma 50% de sal ali? Não existe, né? Por quê? Porque o risco, ele precisa ser medido. Então, se você colocar mais sal do que comida, necessariamente você está errado. Imagine, então, sua estratégia de investimentos ali, essa estratégia para que você ganhe muito dinheiro, como temperar a sua comida. Então, você vai imaginar o seguinte, uma pessoa pode ter 95% de empresas seguras e ter 5% de empresas de alto risco ali? Pode, cara, perfeitamente normal. É um cara um pouco mais conservador, talvez poderia ter até menos se ele quisesse, é mais conservador. Tem alguma coisa de sal ali para não ficar sem sabor, um temperinho, mas não tem aquele tanto de tempero. Um cara poderia ter 90% né, em empresas seguras e 10% em empresas mais estratégicas ali, que ele acredita que tem um grande potencial de crescimento e de risco? Claro. Ele poderia ter 85% em empresas seguras e 15% em empresas de alto risco? Claro. Poderia ter 80 e 20? Claro. Agora, ele poderia ter 50-50? É óbvio que não. Ele poderia ter 70-30? É claro que não. Imagina 30% de sal no prato, cara. Vai ficar com a boca zoada. Então você tem que entender que o risco ali, ele precisa ser medido da mesma forma que sal, com muita cautela, acrescentando aos poucos, porque a grande questão é que a pessoa quer se expor ao risco de uma vez, mas o risco se acrescenta igual a sal, salga, experimenta, salga, experimenta. A hora que você chegou no ponto do risco ali que você entendeu que tá gostoso, parou, cara. Daqui eu cheguei bem, cheguei no meu limite, tô num limite legal, consigo levar isso aqui de maneira razoável, né? E aí aqui vem outro erro. Na hora que a gente vai procurar risco, a gente procura o menor risco para se correr ou o maior risco para se correr? O natural da nossa cabeça é pensar, eu vou procurar aquilo que é menos arriscado. E aí é um erro. Se a sua estratégia inteira é segura, no risco, ela precisa ser muito arriscada. Você não pode querer aquilo ali mais confortável, você não pode querer aquelas mid-caps que você acredita ali que vão ficar estáveis, porque aí no risco é onde você tem uma maior chance de ganhar ali. Você busca risco de maneira consciente, de maneira objetiva, mas você busca o risco de verdade. Não fica, putz, vou ficar me escondendo aqui. Eu não quero esconder, você quer risco. Quando você está procurando risco em 5% da sua carteira, lembra que aquilo é 5% do patrimônio. Você quer risco de que aquilo possa multiplicar por muitas vezes. Você não quer um risquinho. Vai na coisa mais arriscada que você puder, o tipo de empresa que você fala assim, caramba, isso aqui se recuperar é maravilhoso, mas eu vou perder anotadamente, né? E você observa ali se tem uma boa premissa, da mesma maneira que você observaria numa empresa normal, mas você não fica tentando evitar o risco, né? Então, por mais que você invista no risco, pequenos percentuais, como ele multiplica muito quando dá certo, quando perde pouco,
pouco quando multiplica muito quando dá certo, aquilo pode se tornar assim uma grande posição. E aí eu gosto sempre de citar alguns exemplos reais de vezes em que eu tomei risco publicamente, porque não adianta eu vir aqui e falar o dia que eu acertei na minha carteira privada, né? Ninguém de vocês vai acreditar nisso. Então vamos dos riscos que eu tomei publicamente para vocês entenderem um pouco da estrutura desse pensamento que eu utilizo bastante no meu dia a dia. Então, aqui vocês veem a empresa Activi, é a empresa Activision Blizzard. No dia 7/12 de 2021, inclusive tem um vídeo publicado, era um programa na reta aqui, eu investi em uma das empresas mais tradicionais do mercado de jogos do mundo. Isso aqui é um exemplo recente, ela é responsável pela publicação, a Activision Blizzard, né, uma empresa americana responsável pela publicação do Diablo, World of Warcraft, StarCraft, cara, inúmeros outros jogos que foram jogos que marcaram uma geração, marcaram época. É uma empresa clássica. Essa empresa tem um CEO ali que é um completo imbecil, né? A gente espera que ele seja removido dessa empresa o quanto antes, que é o Bob Kotick. Esse cara fez coisas absurdas, ele gere muito mal a empresa, mas o patrimônio da empresa em si está muito além do Bob Kotick. Ele é um cara que vai passar, ele vai ser removido daquela função dele a qualquer momento, que a empresa hoje em dia já não depende mais dele dessa maneira. Então é comum que removam os CEOs em algum momento. Eu estudei todo o histórico da empresa, eu vi os critérios pelos quais as pessoas estavam avaliando ela como uma péssima oportunidade, eu vi que existia ali uma janela de risco mesmo. O mercado estava boicotando a empresa e com razão, tá? O que o Bob Kotick fez são coisas horríveis ali. Então o mercado boicotava a empresa com razão, mas quando eu olhei para os números, né, o economics da parada, como a gente costuma chamar aí, economics é quando a gente está falando do sentido econômico da coisa, olhando para a empresa, ela é uma empresa amada por muita gente, é uma empresa que fez grandes jogos, ela é uma empresa que tem jogos online com a grande população online ainda. Então, assim, por mais que as pessoas odeiem o Bob Kotick, a empresa continua sendo amada. Ela não teve um dano à empresa. As pessoas odeiam o Bob Kotick pelas coisas que ele fez. E é óbvio que é assim. Então, naquele momento, eu vi que tinha uma das melhores janelas para se investir, que você consegue perceber, né, no preço histórico dela, um dos melhores momentos para se investir nessa empresa na história. E é uma empresa que eu sempre quis entrar, só que eu nunca consegui encontrar ali, né, um momento onde eu acreditasse que valia a pena, porque ela é uma empresa já muito bem precificada e tal. Só que aqui a janela de risco se desenhou de maneira interessante. Raul, então eu vou ficar procurando acertar uma janela de risco desse jeito? É claro que não. Eu compararia Blizzard em qualquer condição. Só que, depois de fazer avaliações e tal, nesse momento de risco, ela me oferecia uma possibilidade de me tornar sócio, e não com o objetivo de ganhar com as ações quando elas se valorizassem, de começar a me tornar sócio num bom momento, né? E é muito bom a gente começar num bom momento. Então, eu tinha um investimento para fazer, eu estava avaliando a Blizzard várias vezes ali, ela chegou nesse ponto, uma boa pontuação de risco para mim, era uma empresa arriscada e que eu gostaria de me expor e estava no momento certo, né? Então, como ela estava nesse momento certo ali, eu fiz a compra, incluí ela, então significa que eu estou disposto ali a me ser sócio da Blizzard, né? Não era uma aquisição que eu faria e venderia logo em seguida, estava disposto a ser sócio da Blizzard e entrar nesse momento que ela estava muito arriscada, porque eu acreditei que esse risco ia se converter numa boa oportunidade ali. Então, foi um risco mesmo. Passada todas as análises, depois eu coloquei ela ali numa gestão de risco mesmo, vi ali quanto que eu podia expor da minha carteira nela. Tem um sistema de pontuação que vocês já sabem, né, lá do diagrama do Cerrado, que vocês já utilizam. Então, naquele momento ali, eu olhei e falei, caramba, que grande oportunidade. E aqui eu fiz um investimento nela. Alguns meses depois, eu não sabia o que aconteceria, eu esperava conseguir investir em Blizzard por muito mais tempo ali, com preços excelentes, né? Então, poucos meses depois, em fevereiro, a gente tem um evento onde a Microsoft anuncia a aquisição de Activision Blizzard e as ações sobem 40%. Então, eu não esperava ganhar esses 40% nesse tempo, eu não teria como prever isso, eu quero mostrar para vocês, mas quando a gente faz uma análise fundamentalista, a gente acaba isolando esses riscos quando você sabe que está correndo. Então, é claro que eu não fiz um grande investimento em Blizzard. Você consegue ver aí que não foi um valor altíssimo, dado o tamanho da carteira, 14 mil reais, uma carteira de mais de um milhão de reais, 1,5 milhão de reais. Então, era um investimento ali pequeno em relação ao percentual do tamanho da minha carteira. Ela é 6% da minha posição internacional em renda variável hoje. No dia que a gente aporta aqui, ela é menos de 2%, tá? Então, ela acaba multiplicando ali o valor, as outras ações acabam caindo, porque o mercado internacional está mais barato, e ela acaba tomando grandes proporções ali na carteira, inclusive ultrapassando o risco que eu acho que vale a pena correr nela. Então, agora eu não faço mais aportes nessa ação no momento, porque dentro das minhas notas ali,
ali, a gente acaba deixando essa empresa estacionada. E aí, cara, você pensa que isso aqui é sorte, né? Vamos um outro momento, né? Eu tenho diversos, você pode olhar na carteira do canal, mas aqui a gente tem um outro momento, uma empresa brasileira. No dia 9 de abril de 2019, eu iniciei os meus aportes da carteira pública lá. Esses aportes ficam públicos depois para vocês. Então, a gente faz uma compra de uma empresa que é uma fabricante de software, né, para o mercado financeiro, essa empresa chamada Sinqia. Naquela ocasião, eu observei que a Sinqia era uma empresa que vinha apresentando um grande crescimento. Ela fez um IPO muito recente, ela tinha um IPO muito recente. Ela era uma empresa de software para o sistema financeiro que estava em grande evolução. Ela estava comprando os concorrentes e conseguindo integrar esses concorrentes de maneira muito inteligente. Ela era uma empresa que trabalhava com marcas tradicionais. Ela gerava uma dependência pelos softwares dela nos clientes que não conseguem cancelar os contratos, porque os bancos ali, eles não têm como alterar o sistema da noite para o dia. Quando eu observo isso, eu vejo uma grande oportunidade ali, eu analiso o economics da coisa, a mesma coisa, observo os fundamentos e eu percebo que por mais que a empresa tenha um grande risco, ela tem uma grande oportunidade, ela ainda crescia mais de 20% ao ano, era uma empresa arriscadíssima, mas com grande potencial ali. Então, quando eu observo isso, eu faço alguns investimentos, né, em Sinqia ali, obviamente são investimentos que se tornam públicos, eu faço vários desses publicamente aqui, então você pode observar lá na carteira do canal, vários deles aí, postei nota de corretagem, postei tudo na época, porque eu queria mostrar para vocês exatamente o quanto isso é interessante. Então, naquele momento, o Sinqia não é uma grande empresa da maneira que ela viria a ser, só que a gente chega a ter hoje em Sinqia, né, e a gente está falando aqui de uma belíssima valorização de mais de 60%, né, 67 ponto alguma coisa aqui, então a gente vê que foi outro caso que deu certo. Tem cases ali de empresas tradicionais, tipo VEG e tal, que se valorizaram muito mais, mas aqui eu quero mostrar aquelas, sabe, aquele cavalo azarão, quando a gente aposta no cavalo azarão ali, fazendo uma estrutura de maior parte da minha carteira é segura, a menor parte está em empresas de alto risco de maneira inteligente, porque não é alto risco, vou comprar qualquer empresa em recuperação judicial que está à beira da falência, que isso é burrice, isso não é risco, tá? Você tem que saber que risco você está tomando. Então, a empresa tem que fazer sentido da mesma forma, os economics têm que fazer sentido. Então, em um dado momento, a gente chegou a ter em Sinqia, aqui você pode olhar, achar que tá bom, em um dado momento a gente chegou a ter em Sinqia ali 218% de rentabilidade ali, né? Então, você pode pensar que ali, cara, Raul, você perdeu, ali chegou a hora de você vender. Então, Sinqia, da mesma forma que você deveria ter vendido Activision Blizzard agora, né, que você ainda pode vender. Então, aqui vem, então, a grande questão, porque quando você observa um vídeo desse, você pensa, a estratégia, então, é sair comprando empresa no buraco e sair vendendo ela. E isso é um dos maiores erros para mim que o investidor pode cometer. Então, quando eu entro em um negócio, o que eu estou esperando ali? A minha mentalidade, né, ela não é de ganhar dinheiro com a venda das ações. E é engraçado que por mais que eu não tenha mentalidade de valorização de curto prazo, se você observa a minha carteira pública, você vai ver que ela valoriza mais do que os caras que tentam fazer trade, que ficam tentando comprar e vender. Então, é impressionante, porque quanto mais quieto você fica, melhor. Mas aqui eu nem vou defender essa posição, tá? Poderia pegar diversos números que mostram que a gestão ativa é horrível, que 90% de quem tenta fazer isso acaba se estrepando, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te mostrar o que é o conceito de objetivo, que é mais claro e mais importante para todo mundo. Imagina que você vai comprar um apartamento, então, de 100 mil reais, alguns anos atrás. Hoje em dia não se acha mais isso fácil, né? Então, um apartamento, só nas regiões centrais aqui de Goiânia, tem um apartamentozinho ou outro, mas é um apartamento ruim, né? Então, 100 mil reais ali eu vou comprar um apartamento para alugar. O objetivo daquele aluguel, o objetivo daquele apartamento é que você quer pagar uma faculdade no exterior para o seu filho mais novo, que atualmente está com 7 meses de idade. Então, você pensou num plano para ir recebendo esse aluguel daqui até lá, investindo e também a valorização do imóvel. Na hora que chegar o dia dele ir para o exterior, você espera vender esse imóvel, né, por uma valorização que corrigir da inflação e tal. E além de tudo, você tem um dinheiro para você investir na Selic, ali, em alguma renda fixa, porque você não quer se arriscar, porque você é um cara muito conservador, e colocar seu filho, então, para viver no exterior. Né? Você poderia, inclusive, pegar esse dinheiro, deixar um pouco na Selic ali, quando juntasse, comprar outro apartamento. Você poderia fazer qualquer coisa, não tem nada a ver com o sentido da coisa. Eu quero mostrar para você o sentido de objetivo. Então, você quer que seu filho se forme em Harvard, né? E se você observar hoje, se fosse para pagar mesmo, se você não conseguisse uma bolsa, a Harvard custa aí $60 mil por ano. Não é um valor nada barato, você não sabe nem se seu filho consegue passar normal, imagina com bolsa, né? Então, você que não quer confiar no seu menino, vai ali e começa a fazer um planejamento para ele. Aquele apartamento, ele está rendendo, então, um aluguel de R$1.000 todos os meses. Quem dera, hein? Tá rendendo 1% do apartamento aqui. É só nos exemplos, né? Planilha aceita qualquer coisa. Então, você pega esses R$1.000 ali e investe em renda fixa todos os meses. Depois de 5 anos exatos que você começou essa estratégia, te liga um corretor e fala: ô Renatão, pintou aqui uma oportunidade, teu vizinho Silvio, ele falou pra você que oferece 300 mil nesse apartamento aí que tu pagou 100.
Então você já lucrou 3 vezes mais ali do que o valor investido, né? Os seus R$1.000 investidos todos os meses no Tesouro Selic, a 10,75% ao ano, fizeram aqueles 61 mil que você recebeu em aluguel se transformarem em R$ 79.625,44. Imagina que loucura. Então, assim, se você vender esse apartamento agora para o seu vizinho, você tem R$ 379.625,44. Você vende? Lembrando, esse valor ainda é muito distante daqueles 1,2 milhão que você precisaria em dinheiro atual para garantir a oportunidade internacional para o seu filho. Então, você vai vender e procurar outra coisa, né? Se aquela estratégia está funcionando tão bem, você desenvolveu o apartamento, olha quanto está dando certo, não é mais sensato, talvez, você esperar cumprir o seu objetivo antes de vender? Porque você tem um objetivo financeiro. Então, isso aqui é o que vai diferenciar todas as estratégias, né? Isso vai depender do seu perfil. Aqui eu não posso te dizer que existe um errado. Tem grandes investidores no mundo que fariam talvez essa venda. Existem grandes investidores no mundo que fariam a venda e talvez buscariam uma nova oportunidade de alocar esse capital. Eu, no meu caso, eu não venderia jamais. Eu tenho um objetivo claro ali, tá indo bem. O objetivo da minha carteira, ela é a construção de patrimônio. O meu objetivo final com a minha carteira, ele é de construção de patrimônio. Eu não quero o dinheiro que ela se transformou agora. Eu não preciso desse dinheiro nesse momento. Eu só teria o trabalho, né, de precisar receber esse dinheiro, realocar e acabar vendo talvez uma das empresas que eu vendi com um lucro de 300%, esticar e chegar a 2.000% de lucro e eu ter ficado fora. Eu vou ter que tentar acertar outra empresa que apresente o mesmo crescimento. Então, eu teria que prever o futuro para acertar essa grande valorização. Então, um dos maiores erros do investidor é não saber a hora de sair, né? Às vezes o cara até acerta a hora de entrar, porque você pode fazer no preço médio ali mensalmente, mas ele ganha um pouquinho e fica comovido por uma ilusão de ganho, de que ele é gênio, que ele vai acertar de novo. Eu não penso assim, eu acho que eu sou uma pessoa normal, né? Eu não acredito na minha capacidade preditiva. Eu tento me basear em investir em bons negócios e não ficar fazendo gambiarra, né? Ficar trocando uma coisa por outra toda hora. Além de tudo, eu teria um grande custo de capital para sair dessa empresa, porque eu ainda teria que pagar imposto de renda. Isso diminui a minha capacidade de acerto também no longo prazo ali. Então, é improvável que você consiga vencer uma pessoa que fica quieta. Por isso, quando a gente vê qualquer estudo mesmo, das principais corretoras, os investidores que performam melhor são os investidores mortos. E olha que eles não têm nem a capacidade de ficar reinvestindo o dinheiro deles ali, né? Tá o dinheiro parado e o cara ainda performa melhor do que gestor de fundo ativo. É impressionante. E aqui eu vou te dar um exemplo do que poderia acontecer. Aqui a gente observa as ações de FB, que é hoje em dia a empresa Meta, né? Lá do 18 de maio de 2012 até 20 de fevereiro de 2015, a gente observa, né, uma alta de 109%. Cara, um investidor que entrou nessa empresa ali em 2012... e em 2015 ele poderia sair, as ações já tinham se valorizado 109%, era uma grande valorização, né? Não era extraordinária, mas era uma grande valorização em 3 anos, ele estava ganhando até do Peter Lynch ali. Então, na ganância, ele poderia chegar à conclusão que esse momento era o ideal de vender. Então, aqui a gente não tem uma visão do futuro naquele momento. Se ele tomasse essa decisão, ele poderia acabar perdendo aí a valorização de 8 de maio a 3 de setembro de 2021, que foi de 379,25%, e mesmo com a queda atual, que hoje em dia está mais baixo isso aqui, mas eu quis citar um exemplo, ele ainda teria mais de 200 e poucos por cento de valorização para ganhar ali, né? E aí você pode falar assim, Raul, mas aqui tem um risco de cair. Então, como caiu agora? Agora, por exemplo, caiu, né? Depois daquela valorização. Então, por exemplo, se ele tivesse saído de Facebook e entrado em Microsoft naquela mesma data, ele teria uma valorização de 495,68%, é uma curva muito mais vertical, mesmo com a queda atual. Então, essa chamada gestão ativa, além desse dano que eu já falei para vocês, do imposto de ganho de capital de 15%, que na hora de realocar você alocaria menos dinheiro, então você sai da curva de juros compostos, pagando imposto para o governo antecipado, você tem um grande problema, e aí eu vou te propor, enquanto você pensa sobre isso, tenta prever tempos menores de espaço que você vai ver que é improvável. E aí você vai tentar prever tempos maiores de espaço, você vai perceber que também é improvável, né? O que você consegue é escolher boas empresas com bons fundamentos, mas no curto prazo, o mercado apresenta uma irracionalidade louca. Uma empresa que está aumentando os lucros pode cair radicalmente a sua cotação. É possível que isso aconteça. Você pode pegar o exemplo, a toque de caixa. Aí os bancos, né, estão caindo de cotação mesmo apresentando lucro recorde. Tá? Então, esse é o ponto que fica aqui. Se você tenta acertar esse tipo de coisa, você acaba entrando numa mentalidade de curto prazo e a chance é que você erre. Os maiores gestores aí atuais do mundo, eles perdem para o próprio índice que eles tentam bater. Seria melhor você deixar seu dinheiro no ETF ali do que na mão dos grandes gestores, exatamente porque eles tentam fazer gestão ativa. A história mostra que é improvável que você acerte sempre. Você teria que acertar uma dessas empresas. No mar de empresas nos Estados Unidos, que existem mais de 4.200 ações ou 5.000 ações ali. Se você acertou uma vez, qual a chance de você continuar acertando sempre? Né? Já é difícil acertar uma vez, então é improvável.
essa estratégia, além disso, né, para você executar uma estratégia procurando a empresa ideal, você teria que trabalhar uma estratégia onde você tivesse o seu patrimônio concentrado, porque o que adianta acertar com 1% do patrimônio e ganhar $300? Então, você não conseguiria ganhar 600, $700 ali, se acertou com 1% do seu patrimônio, se você tivesse bastante dinheiro, porque 1% nem é tudo isso às vezes do seu patrimônio, né? Você teria $100 mil aí. Então, esse é o grande problema. Se você tivesse $100 mil, você teria que fazer uma concentração em no máximo 5 e 6 empresas ali para você tentar fazer isso. Ou seja, você vai aumentar o seu risco consideravelmente para tentar prever o futuro, para tentar ganhar dinheiro. O resultado, você vai se ferrar, por mais que você estude, por mais que você seja um gênio ali, é improvável. E além de tudo, tem menos tempo para focar no seu trabalho, tem menos tempo para se concentrar ali naquilo que realmente agrega dinheiro. Porque nesse tempo que você podia ter só deixado o dinheiro quieto ali, focado no seu trabalho, você poderia até ter ganhado mais dinheiro do que ficar mexendo o tempo todo. Então, a gestão passiva é aquilo que a gente busca. A gente busca paz. É paz que a gente tem que buscar. Você consegue ter uma estratégia que o seu patrimônio cresce constantemente. Você entendeu? Cara, olha que jogada linda, né? É uma coisa linda. Quando a gente entende a estrutura e o tanto que você precisa acertar se você migrar para outro caminho, é muito fácil entender o tanto que investir para o longo prazo, seja lá qual for a sua estratégia de escolha desses ativos, né? Respeitando normas de risco, te garante ganhos muito grandes. Aqui você entende agora a estrutura da carteira do canal. Quando você olha lá e vê aquele tanto de dinheiro, você entende. A estrutura é mexer o mínimo possível. Mexer o mínimo possível. Agora, em que ocasião, então, que eu aceitaria vender essas ações aqui? Eu vou ficar com as ações para sempre? É claro que não. Em que ocasião, então, que faz sentido a venda disso aqui? Bom, para você que está vendo essa aula pelo YouTube, cara, para você acabou por aqui, eu sei que você aprendeu bastante. Essa aula é uma aula paga do meu treinamento, eu decidi trazê-la aqui para vocês, porque eu queria que vocês conhecessem a qualidade disso aqui, né? Então eu te dei de graça todo esse conteúdo que você está vendo aqui agora, que é uma aula do meu treinamento, você entendeu o tanto que a gente utiliza referências, o tanto que a gente vai longe para formular um raciocínio, só que para continuar assistindo aqui agora, depois disso aqui, só se você for da UVP, então aqui é para os meus alunos, tá? E aí você pode ir a uvp.com.br, fazer a sua inscrição. Se você já fez a inscrição em qualquer outra turma anterior da UVP, não tem problema, faz nessa turma se você não chegou a virar aluno, porque agora a gente tem ali diversos métodos para te ajudar a entender se está no momento para você entrar na UVP ou não. O analista vai agora, ele é responsável por te ajudar, inclusive para te dizer, olha, não faz sentido para você a UVP, ou para te falar, cara, faz sentido para você a UVP. A gente trabalha com a máxima honestidade possível. Para você a aula acabou, né? Não tem jeito. Espero que vocês fiquem felizes e não tristes, né? Eu disponibilizei um conteúdo pago aqui que ninguém disponibiliza por de graça. E aí o restante aqui, lógico, para quem pagou, que é aquela pessoa que sustenta aqui a empresa, né? Então eu queria que vocês conhecessem a qualidade do treinamento aí, deixei de graça essa parte da aula. Te agradeço para você que está no YouTube, muito obrigado, um beijão para você e até o próximo vídeo.